2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E a partir de hoje nós vamos questionar alguns mitos de sofrimento. O primeiro deles é de que fraqueza de fé é incredulidade. Vamos então ler 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Tem muita gente sofrendo porque entende que um momento de fraqueza de fé é incredulidade. Entende que fraqueza de fé é como se estivesse negando a sua fé em Cristo. Não é verdade. Nós somos um ser bio, psíquico, social e espiritual. Ou seja, temos uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão relacional e uma dimensão espiritual. Quando por algum motivo, alguma dessas dimensões que estão todas implicadas entre si, todas interagindo entre si, quando uma dessas dimensões, por algum motivo, adoece, passa por um momento de necessidade, de fraqueza, sentimos como um todo. Muitas vezes, uma doença vai nos abater espiritualmente, um problema emocional vai implicar diretamente na nossa saúde física, uma dificuldade de relacionamento às vezes é como se fosse um obstáculo até para a gente orar. Ou seja, fraqueza de fé é coisa de gente. As pessoas têm esses momentos. Ninguém espiritualmente é como um foguete que para o alto e avante, como um Buzz Lightyear da fé. Não é assim. Nós somos, por natureza, incompletos, incongruentes, incoerentes, limitados, inclusive na nossa fé. É o entendimento que a gente tem que ter ali do momento do jardim. Note que havia uma lei com L maiúsculo, uma lei que dizia assim: você pode todas as coisas do jardim, menos uma. Você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Do fruto dessa árvore você não pode comer. O restante você pode fazer tudo. Havia uma lei. O casal olhou para aquela lei e pensou assim: por que esse obstáculo? Por que essa interdição? Por que essa lei maiúscula? Quem disse que eu não posso saber mais do que sei, fazer mais do que faço e ser mais do que sou? E aí então, naquele diálogo do casal através da mulher com a serpente, quando a serpente diz: olha, se você comer, você será como Deus, você vai ser completo, você vai entender tudo e mais do que isso, você vai ser autorreferente, porque Deus colocou essa lei. Mas se você for como Deus, você vai abolir essa lei
a lei vai ser você. E então o casal, querendo ser o quê? Completo, perfeito, total, pleno, vai lá e pega o fruto e come. Qual a consequência disso? A queda em todos os sentidos. Ou seja, aquela lei que dava um limite, que castrava, que dava um interdito, um impedimento, protegia o homem dele mesmo, protegia o casal dele mesmo. Ou seja, dizia para eles: vocês não são Deus, não queiram ser completos, plenos, absolutos, porque vocês só vão se machucar. E fatalmente, cobrando isso dos outros, vão machucar os outros também. Ou seja, nós somos naturalmente incompletos, nós somos naturalmente imperfeitos. Por isso que a gente ama, mas muitas vezes a gente tem vontade de dar um corte naquilo. Por isso que a gente é realizado na nossa profissão, mas tem vezes que a gente pensa em mudar tudo. Por isso que a gente até confia no outro, mas sabe que é quem nos ama que pode nos trair. Nós somos incompletos, nós somos imperfeitos, inclusive a nossa fé. A nossa fé também é imperfeita, a nossa fé também é incompleta, a nossa fé também é incongruente, incoerente e muitas vezes marcada por esses altos e baixos. Então não é que você deixou de crer, não é que você deixou de crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é que há momentos em que nos falta uma força, um ânimo, uma coragem. São os nossos momentos de fraqueza, de fé. Não é verdade? E esse texto é interessante porque nesse momento de fraqueza, de abatimento, Deus fala algo profundo para Paulo e para cada um de nós. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando eu admito a minha incompletude, a minha imperfeição, a minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas, é ali que eu abro um espaço para a graça de Deus. Tem pessoas que são como um copo cheio, fantasiosamente cheio. Já sabem tudo, já têm tudo, já entendem tudo. Já dominam todas as coisas, têm suas convicções inabaláveis. Muitas vezes estão ainda começando a vida, mas se colocam como se já tivessem 80, 90 anos. Estão iniciando uma caminhada, mas se colocam como alguém que já chegou à completude. Sabe, falta-nos isso, porque se o copo está cheio, a graça não vai preenchê-lo. Mas é preciso reconhecer a nossa finitude, a nossa limitação, para nos colocarmos carentes, quebrantados, dependentes, passivos, no sentido de que Deus nos direcione a novos lugares. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí vem esse paradoxo maravilhoso. É na nossa fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Porque quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, muitas vezes nesse momento de fraqueza de fé, quando nos falta esse ânimo, essa força, é que faremos as nossas orações mais sinceras. Quando a gente admite a nossa limitação, coloca diante de Deus os nossos pecados, as nossas falhas e diz: Senhor, me perdoa. Afinal, que palavra mais sincera pode sair da boca de um ser humano a não ser essa? Pai, me perdoa. Ou seja, quando a força é consciente de ser forte, essa força é fraqueza para Deus. Agora, quando a fraqueza é consciente de ser fraqueza, essa fraqueza
passa a ser força. É um paradoxo da vida cristã. Interessante, né? Paulo pediu que Deus substituísse. Substitua, Pai. Retira de mim esse espinho, coloca outro. Deus não substituiu. Deus operou no seu coração transformação. Deus não deu substituição, Deus deu transformação. Às vezes a gente pede que Deus remova, mas Deus não remove. Ele nos dá capacidade para lidar com a nossa fraqueza, encontrar nossos caminhos e ter ali a manifestação do poder dele, que é a sua graça em nós. Às vezes a gente pede uma explicação. Deus, eu não estou entendendo. Me explica, Senhor, como se nós colocássemos Deus contra a parede. E Deus não dá explicação. Deus nos traz promessas. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sim, as nossas fraquezas é o momento do nosso encontro com as promessas de Deus. Amém? Amanhã continuaremos esse tema. Estamos entrando num novo momento do Tratando a Alma, quebrando os mitos do sofrimento. E estamos quebrando um mito hoje, começando a quebrá-lo, de que fraqueza de fé é incredulidade. Não é. Fraqueza de fé é coisa de gente. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é promessa de vida para a nossa vida. Renova, Senhor, a nossa fé nas Tuas promessas, do Teu caráter. Sabemos que o Senhor é um Deus que não nos abandonará, nem nos faltará mesmo quando estamos fracos na nossa fé. Dá, Senhor, uma visitação do Teu Espírito de renovo, de fé, de amor, de esperança e de consolo para cada um, para as nossas famílias. E visita, Pai querido, nossa cidade, o Brasil e o mundo, os hospitais e os lares enlutados, a vida de todo homem e mulher de bem que se coloca nas Tuas mãos para abençoar a todos. Amém. Uma vida abençoada e abençoadora para você. Tchau, tchau.